Então, boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez ao. A esperar um bocadinho para termos a possibilidade de que todos possam entrar. Boa tarde a todos, aos que já cá estão, bem-vindos ao ISEC Lisboa. Vamos esperar só alguns segundos para que todos possam ter acesso e irem entrando no webinar. Agora sim, parece que já entraram todos. Mais uma vez, boa tarde, bem-vindos ao ISEC Lisboa. E este último webinar deste ciclo de webinars sobre proteção civil para todos, é o sexto. Chamámos-lhes Pensar o Impossível, é, uma, é um tema engraçado, nomeadamente na nossa vida corrente. Nós não sabemos muito bem o que é que vamos fazer amanhã ou o que é que nos vai acontecer amanhã. Temos uma vaga ideia, mas não temos a certeza, não temos certezas. E, portanto, pensar o impossível é mais ou menos tentar adivinhar que vem aí um apagão, como nos aconteceu aqui há umas semanas atrás. Portanto, ninguém pensava que aquilo fosse possível, ou ninguém pensava que fosse possível a queda da ponte entre os rios, ou ninguém pensava que era possível um avião ou dois aviões baterem nas Torres Gêmeas em Nova Iorque. Portanto, nós, quando falamos nestas áreas da proteção civil, nas emergências, nas crises, nos desastres, ou quando estamos a fazer planeamento, temos sempre que tentar adivinhar o futuro. O problema é que nós não conseguimos adivinhar o futuro. E, portanto, pensar o impensável é deixar-nos a pensar e a refletir naquilo que nos poderá acontecer no futuro, a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. O que é certo é que estas emergências complexas trazem sempre consequências. Eu já vi muitos exercícios muito bem planeados, exercícios e simulacros muito bem planeados, mas que depois, no real, não têm consequências quando se faz os exercícios. Afinal, os exercícios não têm consequências, ou pelo menos não têm aquelas consequências que supostamente deveriam ter. Estas emergências complexas podem ter como início fenómenos naturais. O que é facto é que estes fenómenos naturais acabam por desempenhar um papel importante e decisivo naquilo que é o equilíbrio dinâmico da Terra. O grande problema é quando estes fenómenos naturais ocorrem em zonas altamente povoadas e normalmente com graves consequências, quer para a população, quer para os seus bens. Eu retomo aqui uma figura que normalmente apresento, a pirâmide das necessidades de Maslow. Maslow era um psicólogo americano que fazia investigação nesta área, e se repararem, a parte da segurança vem logo a seguir às necessidades básicas de âmbito fisiológico. Logo a seguir vem a segurança, muito antes das necessidades psicológicas ou das necessidades de autorrealização pessoal. Isto quer dizer que a segurança faz parte intrínseca da nossa vida, das nossas preocupações. Curiosamente, hoje em dia há outra preocupação, que está abaixo até das necessidades fisiológicas, que é o Wi-Fi. Hoje nós já não conseguimos viver sem o nosso telemóvel ou sem o nosso computador. Eu ainda sou do tempo em que não havia computadores nem havia telemóveis. E, portanto, isto foi um grande avanço tecnológico, mas o que é facto é que nós já não conseguimos viver sem o nosso telemóvel ou sem o nosso relógio inteligente. E quando nos esquecemos do telemóvel em algum lado, parece que a nossa vida acabou. O que é facto é que as sociedades vão evoluindo, são elas próprias que criam os seus próprios perigos, e esta questão de uma sociedade livre de perigos é uma verdadeira utopia. Não há sociedades sem perigos. E os perigos normalmente nem podem ser previstos ou evitados
sejam eles de origem natural ou humana. Não se esqueçam que para haver um risco é preciso que haja primeiro um perigo. O risco é a manifestação do perigo. O risco traz sempre consigo danos. E, portanto, só há risco quando há danos. Se não houver danos, não há risco. Estes perigos de origem natural aquilo que eu costumo chamar o paradoxo das consequências, que é, eles são terríveis, trazem consequências gravosas para as populações, se acontecerem junto, como disse, a populações ou a infraestruturas, mas se nós depois formos reparar bem, por exemplo, os incêndios em povoamentos florestais ou em terrenos incultos são uma desgraça, é certo, mas acabam por queimar as espécies mais antigas e debilitadas e permitem que nasçam novas espécies e que a biomassa seja diminuída naquele território, o que é um bem em termos de prevenção. As inundações causadas por cheias dos rios tem os seus inconvenientes, mas também tem o seu lado positivo, de levar nutrientes e sedimentos às terras e, portanto, acabam por enriquecer esses territórios, quer para plantas, quer para espécies de animais. Depois temos as erupções vulcânicas, cujas cinzas e a lava acabam por formar solos férteis e estimular o crescimento de novas plantas. Portanto, isto tudo tem a ver com duas faces da mesma moeda, a face das consequências e a face daquilo que é positivo. Há aqui uma questão muito premente, cada vez mais premente na área da proteção civil e na área da gestão das emergências, que é uma definição concreta sobre os acontecimentos, sobre as ocorrências, sobre os sinistros, que nós chamamos tudo a tudo, não é? O evento para nós é tudo. Um incêndio é um evento, um Rock in Rio é um evento, uma corrida da Fórmula 1 é um evento, um sismo é um evento, mas isto tem que ter tudo uma lógica. E, portanto, eu deixo-vos aqui estas duas definições. O acontecimento é aquilo que mais abrangente, é algo que sucede e que possui um caráter pouco comum, incerto ou mesmo excepcional, e um evento é um acontecimento planeado, um circuito de Fórmula 1, um jogo de futebol, é, um, é uma tourada, é aquilo que quiserem. É um acontecimento que está planeado, é um festival de música, é aquilo que quiserem, desde que seja um acontecimento planeado. E depois também temos necessidade de hierarquizar estes acontecimentos, porque a proteção civil hoje em dia tem muito a ver com a capacidade de antecipação, a capacidade de ação e a capacidade de informação e comunicação tão depressa quanto possível. E, portanto, nós temos duas definições na Lei de Bases de Proteção Civil, o acidente grave e a catástrofe, mas só isso não chega, porque a proteção civil deve acompanhar de todos os acontecimentos desde o seu início para tentar antecipar se aquele acontecimento dará ou não origem a um problema de proteção civil. E, portanto, nós poderíamos ter uma hierarquização deste tipo, incidente, acidente, acidente grave, catástrofe ou desastre. O desastre aparece muitas vezes depois da catástrofe e também aparece muitas vezes na literatura antes da catástrofe. Eu pus aqui no fim da catástrofe, porque a catástrofe está definida na lei de bases e, portanto, não ia colocar aqui uma coisa entre acidente grave e catástrofe. Mas, eventualmente, isto poderia ser trocado. O desastre aparecer primeiro e a catástrofe aparecer a seguir. Uma emergência. O que é uma emergência? Uma emergência acaba por ser aquilo que nós vimos no acontecimento, um bocadinho mais virado para coisas mais complexas. É um acontecimento repentino, inesperado e não desejado, com elevada severidade ou magnitude, consequências graves, cheio da capacidade de resposta imediata dos recursos locais, isto é um fator decisivo, e altera as condições normalmente instituídas em determinada zona. Estes acontecimentos devem ter um grau de gravidade adequado a cada um deles, porque também tem a ver com o tipo de resposta, se é uma resposta local, se é municipal, se é regional,
se é nacional ou se é internacional. E este tipo de gravidade deve ter com ela um conjunto de procedimentos que deviam estar previstos e que deviam ser colocados em funcionamento quando cada uma destas situações acontecem. Nós vamos falar aqui dos sismos, especialmente dos sismos, porque a pior coisa que nos podia acontecer é termos aqui na área metropolitana de Lisboa e nos concelhos limítrofes um sismo de grande dimensão. O sismo, basicamente, se nós olharmos para o apagão e nos lembrarmos do apagão, em termos de consequências, obviamente, são diferentes. O apagão acaba por ser, de alguma forma, trazer consequências, se for muito prolongado no tempo, trazer consequências muito gravosas, porque abrange o território nacional todo de forma igual. O sismo é um bocadinho diferente. Ele traz consequências, obviamente, gravosas, muito mais gravosas, mas não afeta o território nacional da mesma maneira. Afeta mais ou o sul de Portugal, no Algarve, ou aqui a área metropolitana de Lisboa, e depois até pode haver zonas do território nacional que nem sequer tenham consequências, ou não tenham consequências, ou nem sequer tenham consequências muito graves. Portanto, são duas formas diferentes de apreciar estas questões. As consequências de um sismo, que se for de grande envergadura, é sempre um problema muito complexo, um problema difícil de gerir, dependem sempre da magnitude, da duração, da distância do epicentro, da intensidade do local afetado, nomeadamente em termos de densidade populacional. No dia de semana, uma coisa é haver um sismo em Lisboa ao dia de semana, onde estão mais 500 mil pessoas que vêm trabalhar para Lisboa, além da população local, do que no fim de semana, normalmente, ou num dia de agosto, onde normalmente as pessoas estão de férias e não estão de férias aqui na área metropolitana de Lisboa. A hora do dia também é importante, se é de noite, se é de dia, podem ser comportamentos, e são comportamentos certamente diferentes em relação às populações. Depois a qualidade das construções, nós nunca sabemos muito bem se são antissísmicas, se não são antissísmicas. A medição dos sismos, como vocês sabem, tem duas escalas, a escala de Richter, que mede a magnitude, e a escala de Mercalli modificada, que mede a intensidade. A escala de Richter tem a ver com a magnitude, como eu já disse, do sismo. Esta escala mede-se quando o sismo acontece, tem uma série de efeitos. Antigamente a escala só ia até a magnitude só ia até ao nível 7, hoje já vai até ao nível 10, que nunca foi registado, ainda é desconhecido, mas já tivemos sismos entre os 9 e os 9,9. Para que tenham uma noção, há cerca de 8 mil sismos por dia que não são sentidos pela população no mundo inteiro. A escala de Mercalli é uma escala que é feita em termos de intensidade, mas depois do sismo já ter acontecido. Ou seja, o sismo acontece, tem determinada magnitude, e depois tem uma intensidade que vai ser verificada em relação àquilo que é o território, àquilo que são as pessoas, àquilo que são as infraestruturas. E, portanto, o seu efeito é sempre medido numa escala de 1 a 12, mas que têm a ver com as consequências em relação às pessoas e ao território. O sismo tem sempre impacto na população, obviamente. Diz-se normalmente que o sismo é quando a terra treme, provocando sobressalto na população e trazendo sempre consequências desagradáveis. Há uma coisa que é fatal como o destino, é o impacto psicológico destas situações. O impacto psicológico é imediato, traz medo, traz pânico, muitas vezes, e pior que tudo, traz desorientação às pessoas e dificultam muito uma resposta organizada, e nós já vamos ver porquê. Tem aqui uns exemplos de danos causados por sismos. Podem ser danos estruturais,
danos a infraestruturas críticas, vias de comunicação, tudo o que querem. Tem aqui aquilo que aconteceu no tsunami no Japão, portanto, que era uma coisa que teve o seu alerta, teve a sua previsão muito curta, mas que trouxe consequências verdadeiramente inacreditáveis, nomeadamente, como viram há pouco, um barco quase em cima das casas. Um, Colapso de infraestruturas, pontes, estradas, edifícios, e isto dificulta tudo as operações de resgate, isola muitas vezes as comunidades, isola muitas vezes as populações, e essa é uma dificuldade acrescida às ações de resgate. Há impactos, obviamente, nos serviços essenciais, ou pode haver, em termos de energia elétrica, de água e saneamento, de telecomunicações, que são importantes. Dou-vos o exemplo do sismo de Sumatra de 2004, naquilo que é o início desta apresentação, que é pensar o impensável. Ninguém pensaria que ia haver um sismo de Sumatra com uma magnitude entre 9,1 e 9,3 na escala de Richter. Foi o sismo de maior duração uma vez registado, durou entre 8,3 e 10 minutos. Portanto, estão a ver a quantidade de tempo em que a Terra esteve a abanar. Originou um tsunami devastador, chamado tsunami asiático, e depois os factos extraordinários que nunca se pensou que pudessem existir. Foi o segundo maior sismo já registrado. O maior foi em Valdívia, no Chile, em 1960. Foi tão poderoso que fez todo o planeta vibrar, provocou outros sismos em locais distantes, como por exemplo no Alasca, alterou em 2,5 centímetros a posição do Polo Norte e modificou a forma da Terra, tornando-a menos achatada. Portanto, quem é que poderia, em termos de planeamento, por exemplo, prever uma coisa destas? Pensar numa coisa destas? Portanto, isto é quase impossível de pensar que um sismo possa ser tão devastador como foi este sismo de Sumatra. E, portanto, por essa razão, o pensar o impensável, a capacidade que nós temos que ter para tentar pensar em termos de planeamento aquilo que é impensável. Portanto, digamos que é pensar muito fora da caixa. O que normalmente se diz sobre os efeitos de um sismo é que destrói construções, as pessoas ficam desalojadas, há cortes de energia, há inundações, há mortes, mas pronto, não se diz mais nada do que isto. E eu diria que o problema não são os sismos, o problema são mesmo as pessoas. Se houver um sismo no deserto, não acontece nada. E, portanto, o problema são as pessoas. Porquê? Porque são as pessoas que estão diretamente relacionadas com aquilo que colocamos em cima de um território, com aquilo que é a gestão do território, com aquilo que é a gestão das estruturas que colocamos num determinado território. Provavelmente as nossas construções, as nossas em Portugal ou noutros locais do mundo, podem ser inadequadas. No sismo da Turquia, foi verificado que os pilares das casas, em vez de terem cimento lá dentro, não tinham, eram os sacos de cimento lá dentro, depois só tinham cimento por parte de fora. Planeamento urbano deficiente, uma alta densidade populacional, e este é um dos grandes problemas, e a falta de preparação das pessoas. As pessoas tendem, como nós vimos no apagão, têm uma ideia daquilo que devem fazer, mas nunca fazem, só fazem quando acontecem as coisas, e depois, se calhar, é manifestamente tarde. E depois temos a mentalidade do Super Tuga. O Super Tuga é aquele que pensa que nada me acontece a mim, nada me acontece a mim porque eu estou sempre preparado para tudo, e quando acontecem, só acontecem aos outros. Epá, isso acontecer a mim é a obrigação exclusiva do Estado e é a responsabilidade do Estado tomar as devidas providências. Portanto, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho que fazer nada para me adaptar a nenhuma situação de risco, de novos riscos ou de novos desafios.
Mas nós temos uma certeza em relação aos sismos. É a certeza da incerteza, que é... Nós temos a certeza que vamos ter um sismo, não sabemos é quando. E este quando pode ser daqui a um bocadinho ou pode ser daqui a 500 anos. Agora, que vai haver um dia destes um sismo grande, de grande dimensão em Portugal, há isso de certeza que vai existir. Até porque nós temos várias falhas sísmicas importantes, uma em termos continentais, em termos de terra, uma é a falha do Vale Inferior do Tejo, que já causou grandes danos e consequências em 1909 no sismo de Benavente. Mas também temos uma costa de 900 quilómetros que está sujeita a receber tsunamis por sismos gerados no Oceano Atlântico. E, portanto, como se sabe, o maior e único foi em 1755, com a destruição que se conhece da história, mas as falhas no Atlântico também são várias, principalmente o Banco de Gorris, foi onde aconteceu o sismo de 1755 e que deu origem ao tsunami que depois arrasou quase por completo a cidade de Lisboa. Mas há várias falhas que podem influir naquilo que são as ocorrências de âmbito sísmico em Portugal. A questão é, nós estamos preparados para fazer face a estas situações? Os políticos normalmente dizem que estamos preparados. Ainda, o Presidente da Câmara de Lisboa, ainda há poucos meses, a propósito disto, dizia que a cidade de Lisboa está otimamente preparada para um sismo. Ora bem, isto é estar a brincar à segurança, é estar a brincar com os cidadãos. Nós estamos sempre bem preparados para tudo, até essas coisas acontecerem. Pois quando acontecem, é que chegamos à conclusão que afinal não estávamos bem preparados. E não estávamos bem preparados porquê? Porque nós estamos sempre bem preparados para aquilo que aconteceu. Mas como não conseguimos prever o futuro, nunca estamos preparados para aquilo que vai acontecer, porque não sabemos sequer o que é que vai acontecer, onde é que vai acontecer, nem que consequências é que vai trazer. Nós podemos ter um sismo que pensamos que vai trazer um grau de destruição grande e afinal não trouxe nada. Depende das ondas sísmicas, depende do local do sismo, depende do local em que se vai sentir a sua maior intensidade e, portanto, tudo isto é muito relativo. E em termos de planeamento, é muito difícil conseguirmos fazer um plano que seja pequeno, não é preciso ser um plano muito grande, porque aquilo que vai acontecer vai ser sempre ao lado daquilo que a gente pensou, é assim na nossa vida, em toda a nossa vida. Portanto, tem que ser um plano pequeno, um plano flexível, mas que é um plano que nós temos que ter na nossa cabeça, que vai ser sempre ao lado daquilo que vai acontecer. E, portanto, o próprio plano tem que ser de tal maneira flexível que se possa adaptar à situação para a qual foi feito. E depois há uma série de percepções erróneas sobre os sismos. É a mesma coisa que sobre o apagão. Epá, se houver um sismo, eu telefono para os Joões a pedir ajuda, telefono a saber dos meus familiares, telefono para um táxi para me levar daqui para fora, medo num transporte público. O problema é que isto não é bem assim. Esta coisa do telefone a saber dos meus familiares no apagão fez com que as redes de comunicação fossem todas abaixo, porque era toda a gente a telefonar para toda a gente ao mesmo tempo. E a rede não está prevista para funcionar com, digamos, 4,5 milhões ou 5 milhões de chamadas, que é metade da população portuguesa que está a telefonar para a outra metade. E, portanto, estas coisas não se podem pensar desta maneira. Estas expectativas ignoram outras coisas que ocorrem, nomeadamente em termos de redes de energia, de comunicação, de transportes, que são sempre as primeiras a falhar. Outros equívocos que as pessoas têm é que, nomeadamente em termos de organizações, em termos de entidades, é que a mim não me acontece nada porque eu tenho tudo previsto, tenho tudo preparado. As forças de socorro, segurança e saúde respondem da forma habitual, portanto, o telefone eles vêm logo a seguir.
Os decisores técnicos e políticos estão imediatamente disponíveis, os jornalistas relatam logo aquilo que está a passar nos vários locais, só que a realidade não é bem esta. A realidade é um bocadinho diferente destas expectativas. E a realidade é que muito dificilmente se consegue responder em tempo a todas as necessidades urgentes, não são uma nem duas, são 2.000 a 3.000, a 5.000, a 10.000, a 100.000. As necessidades são muito maiores que os recursos disponíveis e as situações de perigo são muito mais numerosas que o tempo disponível para as resolver. E, portanto, porque é que os recursos disponíveis não vão responder da mesma maneira? Simplesmente porque também fazem parte das consequências do sismo ou de outro fenómeno natural qualquer. Mas, quais são as prioridades de um sismo? As prioridades de um sismo deste tipo, de acordo com esta imagem que aqui está, isto é do tsunami a seguir ao sismo do Japão, estão a ver o navio onde é que ele está, estão a ver como é que ficou aquele território. Portanto, a primeira coisa a perceber é onde é que há um decisor, onde é que há um gestor para esta emergência. Depois, fazer o reconhecimento e a avaliação da situação do território. Como é que isto se faz? Provavelmente só se consegue fazer por via aérea, através de um helicóptero, ou de 2 helicópteros, ou 3 helicópteros. Onde é que eles estão? Demora muito tempo a chegar? Não demora muito tempo a chegar? Temos aqui uma guerra contra o tempo. A abertura de acessos, porque muitas vezes, numa situação destas, não se consegue chegar a todo lado, tem que se abrir acessos, tem que se organizar uma operação de busca e salvamento imediato, temos que organizar uma rede mínima para intervenção médica mais importante é garantir os níveis mínimos de suporte logístico, não para a população, mas para a própria operação. Nós temos que garantir que a operação não tenha sobressaltos, que continue sempre a funcionar com os meios que tiver e com a organização que tiver. E depois a última prioridade é conseguir constituir uma estrutura mínima de direção, coordenação, comando, controle e comunicações ao fim de pelo menos 24 horas. E eu não sei se isto é possível. Nunca passamos por uma situação tão gravosa como um sismo, mas não sei na prática se é possível fazer isto em 24 horas. Depende das situações. E, portanto, os desafios da gestão de emergências complexas têm a ver com o resolver imensas necessidades urgentes com máxima eficiência e rapidez, com poucos recursos e, provavelmente, com a completa ausência de informação credível para podermos decidir como deve ser. Portanto, se não há informação, não há conhecimento daquilo que se está a passar, não havendo conhecimento daquilo que se está a passar, nós temos grandes dificuldades em tomar decisões, nomeadamente em termos do que é mais prioritário. E, portanto, o organizar os recursos disponíveis, garantir a adaptação dos recursos a cada momento, procurar soluções adequadas, normalizar a vida da população, fazer o melhor pelo maior número. Nós podemos ter que chegar a esta situação. Temos 100 pessoas para socorrer, mas só temos capacidade para socorrer 50. E nós temos que decidir quais são as 50 que vamos socorrer, sendo que as outras 50 se calhar vão morrer. E, portanto, isto tem a ver com a medicina de catástrofe, tem a ver com avaliações médicas. Se calhar é melhor salvar uma criança com 12 anos que salvar um adulto com 70, mas isto tudo tem a ver com avaliações de âmbito médico e de âmbito também de gestão da própria emergência. E, portanto, gerir estas necessidades versus os recursos e gerir o perigo versus o tempo são duas das situações mais complicadas, nomeadamente no início, a curto prazo, em termos de gestão da emergência. E depois temos estas situações que nós também nunca pensamos. É que os hospitais também podem ser afetados. O metro será afetado, viadutos e pontes, túneis, centros históricos das cidades. Mas também podem ser afetados edifícios do governo. Os edifícios das autarquias, normalmente são edifícios antigos.
e não tem a construção antissísmica. Os centros de coordenação e de decisão, nomeadamente da Proteção Civil, os quartéis de bombeiros também caem, e se caírem, as viaturas ficam debaixo dos destroços. As quadras da PSP, os postos da GNR, a mesma coisa, instalações da Cruz Vermelha, a mesma coisa, as bases do INEM, a mesma coisa, e as embaixadas, um problema acrescido. As embaixadas são de território internacional, não são de território nacional, e por isso algumas embaixadas têm protocolos com a Autoridade de Proteção Civil, nomeadamente em termos de procedimentos. Há uns procedimentos que a autoridade segue por imposição, entre aspas, das próprias embaixadas, nomeadamente em termos de informação, porque aquilo é território internacional. Os embaixadores, por exemplo, não podem, em termos normais, não podem andar na rua sem terem segurança atrás deles. Numa situação de emergência, se não houver seguranças, pode também não haver embaixador, é certo? Não havendo seguranças, isso traz aqui alguns problemas, porque terá que se encontrar uma solução para isto. Rupturas em sistemas essenciais, comunicações, saúde, transportes, abastecimento, vários incêndios de dimensão considerável. Muito importante, não esquecer que as viaturas de segurança, socorro e emergência podem estar debaixo de escombros, e as viaturas que existem podem ser incapazes de circular em ruas cheias de escombros. Os meios de socorro para reforço podem vir de zonas distantes ou mesmo de outros países nossos vizinhos, como vizinhos ou adjacentes de vizinhos, mas podem ter grandes dificuldades de penetração na zona afetada. Não há informação dos órgãos de comunicação social, a não ser através da rádio, e por isso temos de ter rádios portáteis para ouvir essas informações, e no apagão esta informação dos órgãos de comunicação social via rádios portáteis foi essencial para nós acompanharmos aquilo que estava a passar e percebermos aquilo que estava a passar. Se não houvesse, se a rádio não tivesse conseguido fazer isso, nós às 8 da noite ainda não tínhamos sabido o que é que estava a passar. A ausência de comunicação entre as várias entidades de resposta. E, portanto, finalmente temos que perceber que não são os meios locais que vão responder à situação. São os meios que vêm de fora que vão responder à situação. E por isso a população pode estar 24, 48 ou até 72 horas sozinha, sem apoio externo, sem apoio de ninguém. E, portanto, nós temos que ter esta capacidade de perceber o problema. E depois as coisas também acontecem aos decisores políticos, técnicos e operacionais. Também podem ser vítimas. Eles vão querer saber também, primeiro, antes de tudo, saber o que é que se passa com os seus familiares. É normal, é da relação humana. Primeiro saber o que é que se passa com os meus familiares, e depois é que vou trabalhar e vou tratar dos outros. Os que sobrevivem podem não conseguir chegar aos locais que desejam. Os médicos e enfermeiros que sobrevivem podem não conseguir chegar aos locais onde são necessários. E, portanto, tudo isto reduz drasticamente a capacidade de resposta organizada num momento que é o mais crítico de todos, porque o sismo tem esta especificidade, que acontece, as consequências são imediatas e pronto, e a seguir só temos a resposta, não vai acontecer mais nada, a não ser que haja uma réplica passado umas horas. Portanto, o verdadeiro desafio, como eu já vos disse, muitas necessidades para poucos recursos, nomeadamente uma fase inicial, e esta fase inicial pode ser de 24 a 48 horas, muitas situações de perigo iminente e pouco tempo para as resolver, imensos desalojados, feridos e mortos, principalmente imensas pessoas desorientadas e sem saber para onde ir ou o que fazer, nomeadamente desorientadas em termos de saberem para que lado é o norte e para que lado é que é o sul, e o oeste e o oeste, obviamente, e a gestão de recursos muito escassos em face de necessidades massivas,
e este acaba por ser um dos maiores desafios para um gestor de uma emergência deste tipo. O momento da verdade, afinal, é que a nossa organização foi apanhada por um sismo, todos nós fomos apanhados de surpresa por um sismo, não sabíamos bem o que é que havíamos de fazer, nunca ligámos às campanhas de informação, devíamos ter aprendido as regras de autoproteção e não aprendemos, devíamos saber o que fazer antes, durante e após um sismo e não sabemos, deveríamos ter sido mais persistentes na prevenção e na pressão aos organismos e entidades públicas para nos ensinarem estas coisas todas. Devíamos também ter cumprido melhor os códigos de construção antissísmica e pensarmos que as coisas não acontecem só aos outros. Todas as pessoas são afetadas, independentemente da sua condição social, posição, cargo ou função. Todos são afetados da mesma maneira, todos vão ter os mesmos problemas. E, portanto, a compreensão desta realidade é fundamental para nós podermos dizer às pessoas que têm que se preparar, que têm que se adaptar a um novo futuro, a novos desafios. O mundo está a mudar todos os dias, nós estamos a ver, todos os dias temos conhecimento de novos problemas entre países, em relação a guerras, em relação a conflitos, e nós temos que nos preparar para este tipo de situações. E todas as emergências, que sejam mais complicadas, têm consequências e têm consequências graves. E estas consequências podem perdurar por anos ou décadas se depois os governos, as autoridades políticas, as organizações políticas não tiverem a capacidade para gerir o pós-sismo ou pós-emergência complexa. A importância da preparação da comunidade é crucial, nomeadamente no resgate. Está determinado e está mais que confirmado que num sismo, nas primeiras 48 horas, 90% dos sobreviventes são resgatados pelos habitantes locais. E desses 90%, 76% são resgatados por familiares ou vizinhos. E, portanto, os primeiros socorros vêm quase sempre destas pessoas, não das equipas profissionais de emergência, que ainda não conseguiram chegar aos locais e provavelmente só irão conseguir várias horas depois. E a probabilidade de sobrevivência. A partir do quinto dia é difícil encontrar alguém com vida. É certo que já se tem encontrado, ao sétimo dia, ao 10º dia, ao 12º dia, mas é uma ou duas pessoas. É um número muito limitado para o esforço que é feito com as equipas de socorro e salvamento, de resgate, socorro e salvamento, que são enviadas para o local do sismo. Esta resposta tem que ser sempre o mais rápido possível. O problema é que o mais rápido possível, muitas vezes, não é muito diferente daquilo que nós pensamos que será. E, portanto, está também demonstrado, como eu já vos disse, que as pessoas só podem contar com os seus próprios meios e recursos nas horas ou dias seguintes a uma emergência complexa. E a população pode ficar temporariamente sozinha. E a maneira de sobreviver a isto é as pessoas agruparem-se. Isoladamente, dificilmente se resiste a estas situações e, portanto, a cooperação comunitária é essencial quando os serviços de emergência ainda não conseguem chegar a todos os locais. E esta género das emergências tem muito a ver com todos nós, porque nós temos uma incapacidade de fornecer conhecimento, preparação e treino à população sobre o que fazer numa situação de emergência. E a população também não está muito virada para aprender essas coisas, diz que normalmente isto tem mais que fazer. E, portanto, isto amplia a própria vulnerabilidade das populações e, consequentemente, o impacto e as consequências destes acontecimentos. Também as nossas cidades se vão degradando, quer nas suas estruturas urbanas, quer nos espaços exteriores. Isto resulta do seu próprio envelhecimento, da sua sobrecarga em termos de construção, da alteração de usos do território, ou então mesmo da inadaptação da sua organização aos novos modos de vida. Isto é um facto que é constatado todos os dias, porque
todo lado. Como sabem, prevenir tudo não é possível. Não é possível prever todos os fenómenos, não é possível prever todas as consequências e, portanto, temos que nos adaptar às ameaças, aos novos desafios e realidades e temos que introduzir um novo elemento ao nosso cálculo do risco, que são as pessoas que não constam lá. No risco só consta o perigo e a gravidade, portanto, as consequências. As pessoas não entram nesta equação e têm que começar a entrar nesta equação, quer as pessoas, quer a resiliência das comunidades. Para além da resposta, temos que pensar que podemos ter o melhor sistema do mundo, mas pode não ser suficiente quando há uma emergência complexa. Introduzir melhorias no sistema de resposta só combate os sintomas e para tratar a doença, como se costuma dizer, é preciso atuar na área da prevenção e na área da preparação das populações, com a alteração de comportamentos e de atitudes e com a criação de uma cultura de prevenção na sociedade. Na sociedade. Há um novo paradigma da segurança, porque hoje em dia, enfim, já não é exclusivamente ameaças de índole militar que geram emergências complexas, mas cada vez mais de índole natural, biológica, tecnológica ou ambiental. E entre estes diferentes tipos, há sempre uma íntima relação. É que quer o Estado, quer as organizações, quer os técnicos, quer os cidadãos, são todos responsáveis pela sua segurança e pela segurança do resto da população. E, portanto, esta responsabilidade é sempre uma responsabilidade partilhada entre o Estado, autarquias, cidadãos e organizações. E quando nós chegarmos a este patamar, estamos a perder tempo. Porque os cenários futuros não são muito agradáveis, não é? A prevenção estrutural tem que ser levada a sério. A prevenção não estrutural, que tem a ver com a educação da população e com os treinos e simulacros, tem que ser levada a sério. A tecnologia, em termos de sistemas de alerta, tem que ser levada a sério, tem que ser implementada a sério. A cooperação tem que ser levada a sério, tem que ser implementada a sério, tem que ser treinada a sério. A capacitação das equipas e a capacitação dos gestores de emergência também tem que ser levada a sério. E se não pudermos fazer do modo que deve ser feito, devemos fazer do modo que pode ser feito. E, portanto, a preparação possível é sempre melhor que a ausência de preparação. Portanto, o nosso objetivo é preparar toda a gente. Se não conseguimos preparar toda a gente, pelo menos preparamos algumas pessoas. E essa preparação é sempre melhor que a ausência de qualquer preparação. Cada pequeno passo na direção da prevenção, e especialmente da preparação das populações, pode salvar vidas. Eu alonguei-me mais 5 minutos nesta apresentação, mas achei que era importante e, portanto, agora estou ao vosso dispor para as perguntas que me quiserem fazer. Podem fazer pelo chat, como eu já vos disse, ou com estas answers, que é onde normalmente colocamos as questões. Eu só vou agora beber aqui um bocadinho de água para responder ao Hélder Teixeira. Está aqui a colocar uma questão que diz uma pequena nota. Quando diz estamos preparados, a resposta não. Daí a necessidade de criar resiliência para fazer face aos impactos, dos eventos que poderão acontecer, mitigando as suas consequências. Certo, o que está a dizer está certo. Eu sei que o chat está desativado, já me disseram agora que está desativado, portanto as perguntas têm que ser feitas todas pelo QIA. E, portanto, não sei se respondi àquilo que o Hélder Teixeira quis referir, e a importância de criar resiliência para fazer face aos impactos, não dos eventos, mas dos acontecimentos. Os eventos são os acontecimentos planeados. E, portanto, é verdade. É verdade essa conclusão que tira. Obrigado eu, José Afonso, pela sua presença. Ao Hélder Teixeira também e a todos os que estiveram presentes. Alguém que queira fazer mais alguma
pergunta ou fazer algum comentário, esteja à vontade. Ainda temos 10 minutos, aí 15 minutos para terminar. Olha, tenho aqui o José Oliveira Pinto a colocar uma questão: como acha que está a situação da preparação para o caso do sismo na área metropolitana de Lisboa? Pá, está como sempre esteve, má. Nós temos um problema. Temos um problema que, por exemplo, as pessoas nos Açores não têm. As pessoas nos Açores estão habituadas a sentir sismos praticamente todos os dias e, portanto, estão abertas, estão cerebralmente abertas a receberem orientações e a receberem procedimentos daquilo que devem fazer. A malta que vive aqui na área metropolitana de Lisboa, como só se lembra dos sismos quando acontece um abanãozinho aqui em Lisboa, não se prepara nem está preparada para isto. Nós, até 2009, não havia plano de emergência para esta área dos sismos na área metropolitana de Lisboa. E hoje já há, quer para a área metropolitana de Lisboa, quer para o Algarve. Já houve exercícios aqui em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, em relação ao plano. Mas houve 3 exercícios, houve um quarto, agora, 3 exercícios em 2007, 2008, 2009, um em cada ano. Depois houve outro em 2011 ou 2012, e depois daí para cá não se fez mais nada a sério. Quer dizer, é fazer um exercício, mas um exercício a sério, LiveX, mas com a colaboração da população. Los Angeles, por exemplo, aqui há uma série de anos atrás, fez um exercício na cidade, que tem 25 milhões de habitantes, e conseguiu fazer um exercício que eles queriam fazer forçosamente com a colaboração da comunidade. E eles conseguiram fazer com que 4 milhões de pessoas colaborassem nesse exercício. Esse exercício demorou 3 anos a preparar. E, portanto, estão a ver que isto não é fácil, em relação, principalmente em relação aos sismos. E, portanto, acho que há muito trabalho para fazer. O Lisboa tem agora uma app interessante, que é a app Avise Lisboa, que eu tenho colocada no meu telefone e que me dá informação quando estão previstos fenómenos meteorológicos adversos ou que estão previstas outras casualidades. É certo que os sismos não se podem prever, mas é uma app onde se pode passar informação. É um sistema muito interessante, local, só tem a ver com a cidade de Lisboa, mas a cidade de Lisboa, a fronteira da cidade de Lisboa e os outros concelhos à volta não é um risco no chão, não é? É uma zona muito mais extensa. E, portanto, aquilo que acontece em Lisboa pode acontecer em Almada, pode acontecer na Amadora, e, portanto, eu não vivo em Lisboa, mas trabalho em Lisboa e aquilo que, para se ter acesso a este site, é só preciso a malta inscrever-se, meter no Google Avise Lisboa, depois vem lá a informação, nós inscrevemos no site e recebemos os avisos do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa quando há necessidade de fazer aviso à população, o que é muito interessante. Se vocês me disserem que todos os conselhos deviam ter isto, não sei. Tinha que se pensar bem, para também não se atrapalharem uns aos outros. O José Oliveira Pinto diz também qual é a sua opinião da criação de uma VAL fora da grande cidade, de modo a que tenhamos meios para acudir a essa situação. Elas estão previstas no plano de emergência para o risco sísmico, plano de emergência da Autoridade Nacional. Estão previstas bases de apoio logístico fora da área metropolitana de Lisboa, que não estão guarnecidas, obviamente, mas para onde têm que ir os meios que vêm de fora para serem organizados e receberem as missões para os locais para onde vão trabalhar. Mas tudo o que seja
tudo o que seja reforços, tudo o que seja equipamento estratégico, não deve estar sediado na cidade de Lisboa, deve estar, ou eventualmente na Grande Lisboa, deve estar sediado fora para não ser apanhado numa situação que depois não tenha possibilidades de operar. O Francisco Ramos diz aqui que da hora do evento até ao socorro dizem que, que é de 72 horas. Concorda? Eu concordo perfeitamente. Isso faz parte do plano de emergência municipal para o risco sísmico da cidade de Lisboa, diz exatamente isso. E eu não sei, depende da dimensão do sismo e da dimensão das consequências. Se calhar 72 horas serão demais em umas situações, se calhar 72 horas serão de menos noutro tipo de situações. Depende muito das consequências, depende muito daquilo que acontecer em termos do território, que nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. E, portanto, estas 72 horas dependem se todos os acessos, por exemplo, à cidade de Lisboa caírem, se houver danos na ponte 25 de Abril, na ponte Vasco da Gama, no túnel rodoviário que passa ali em Loures, na ponte Vila Franca de Xira, no viaduto que liga a A1 aqui à entrada da cidade de Lisboa. O único sítio por onde se pode vir para a cidade de Lisboa ou é via marítima ou é via a estrada nacional que liga Sintra a Torres Vedras, que é uma estrada um bocadinho difícil de fazer e demora tempo. Portanto, isto depende tudo daquilo que acontecer no terreno. A Maria João Rocha também deixa aqui um agradecimento. O Helder deixa aqui muito bem, muito obrigado. O link vocês podem copiar para os avisos de Lisboa, que é www.lisboa.pt/avisos. Inscrevam-se porque dá muito jeito a saber o que é que vai acontecer, nomeadamente em termos de risco florestal, de avisos meteorológicos, de uma série de coisas. É um site que funciona muito bem. E, portanto, quem estiver interessado e quem não estiver, podem se inscrever neste site, que é um site muito, muito interessante, que a cidade de Lisboa desenvolveu e desenvolveu bem. Está bem pensado. Este é um exemplo de pensarmos o impensável, que é criar um site deste tipo, é andar já muito à frente, é pensar fora da caixa e fazer uma coisa que é benéfica e que é extremamente importante para os cidadãos. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Agradeço-vos mais uma vez as vossas palavras. Nós estamos aqui para isto mesmo, para partilhar convosco aquilo que sabemos, mas também aprender convosco em relação às perguntas que nos fazem, quais são as vossas preocupações. Isso para nós também é muito importante, para adaptarmos a nossa formação, para adaptarmos a nossa relação com os cidadãos e adaptarmos também o nosso discurso. Está aqui o Zé Afonso a dizer que só recebi 2 certificados, mas vai receber os outros 4. Se esteve nos outros 4 webinars, há de receber certamente, não se preocupe com isso. Eu deixo aqui, o meu mail aqui do ISEC Lisboa. Se vocês virem que não recebem mesmo, mandem-me um mail, que é para eu resolver essa situação. Vou enviar, não sei se isto vai chegar a todos vocês, mas acho que sim. Pelo que é. Julgo que até ao final do mês receberão todos os certificados, que ainda assim são uma série deles, e portanto
Vou-vos mandar, obviamente, também os PowerPoints, quer de hoje, quer dos outros webinars. Vão receber os PowerPoints que foram apresentados. O Helder Teixeira também faz aqui um agradecimento. Eu é que agradeço a vossa presença. Nós estamos aqui a fazer o nosso trabalho, que é para isso que nos pagam. Não é que a malta receba alguma coisa para fazer webinars, mas é com todo o gosto que os fazemos, para responder a várias necessidades que existem no país. E hoje em dia é fácil juntar pessoas do país todo e das ilhas, das nossas ilhas, da Madeira e dos Açores, regiões autónomas, e passarmos alguma informação que muitas vezes não se consegue obter presencialmente. Portanto, o online hoje permite-nos isso, e é muito importante que informações deste tipo possam chegar a Bragança e ao Algarve sem as pessoas tenham que se deslocar presencialmente. Ok, a Madalena diz que só recebeu o certificado e não recebeu as apresentações, também vamos tratar disso. Ahm, Boa tarde também para a Isabel, muito obrigado. Aproveite sempre estes webinars. Uh, Vão de vez em quando ao site do ISEC Lisboa, porque há lá muita informação sobre coisas que nós vamos fazendo. E, portanto, é só ou ao meu Facebook, que eu normalmente costumo lá pôr as coisas, ao meu Facebook, ao meu LinkedIn, onde também lá estão as coisas que nós vamos fazendo a este nível e a outros níveis. E, portanto, muito obrigado mais uma vez pela vossa colaboração. E se não houver mais, são 17 horas, quase, faltam 2 minutos. Portanto, é a hora ideal para nós e vocês irem descansar ou não. E se não tivermos mais contactos, um bom fim de semana para todos. Fiquem em segurança. Vão pensando nestas coisas, que é bom a gente ir pensando nestas coisas. Pode ser que no próximo webinar tenham mais perguntas para fazer. Isso eh, o im- era importante que a gente tivesse 5 minutos de webinar e depois 55 minutos de perguntas. Isso era muito mais interessante para todos vocês. Um dia lá chegaremos, certamente. Portanto, muito obrigado. Até um dia destes e estamos à vossa disposição.